Boa noite, povo de Deus. Boa noite, amigas, amigos do Ceareiros do Cristo. Hoje, nesta noite, mais uma noite de estudo, de reflexão, de alegria, de agradecimento. Vamos encher nossos corações de alegria, de gratidão. Vamos sorrir pela nossa capacidade de estarmos aqui, aproveitando esse momento, pela nossa estrutura tecnológica, física e principalmente pela nossa estrutura espiritual, que nos permite participar desta noite, de mais uma noite de doutrinária no Instituto de Educação Espírita Ceareiros do Cristo, aqui de Amélia Rodrigues, Bahia. Nesta noite de 25 de agosto, mais uma terça-feira, sempre, todas as terças-feiras, às 19 horas, estamos aqui com os nossos parceiros, os amigos e amigas de outras casas, fazendo essa interação. E esta noite vai ser especial, como todas as outras. Hoje teremos o nosso amigo Flávio Neri, que falará para a gente sobre o tema Viralizando o Amor. Fora da caridade não há salvação. Mas antes de iniciarmos e passarmos a palavra para Flávio, vamos fazer nossa oração, como de praxe. Vamos relaxar, encher nossos corações de alegria e de calma. Buscar a paz do Mestre Jesus, respirar tranquila e profundamente. Pensar no Mestre, no nosso amigo espiritual, encher nosso lar de luz, de gratidão. Pedir a Jesus que inspire principalmente o palestrante e todos que participarem do trabalho nesta noite. E a todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho, assistindo, organizando, produzindo, palestrando. Estejamos todos sob as bênçãos do Mestre Jesus. E antes de começarmos o nosso Evangelho da noite. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. Parábola do festim de núpcia. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aquele que fora convidado, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com a ordem de dizer de sua parte aos convidados: Eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabendo disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou as suas cidades. Então ele disse aos seus servidores: O festim de núpcia está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado o homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então a gente vai convidar o nosso amigo Flávio Neri
para abrilhantar nossa noite. Ele que é fisioterapeuta, é também terapeuta, trabalha com constelação familiar e como é trabalhador espírita. E vai estar nesta noite falando conosco sobre viralizando o amor. Fora da caridade não há salvação. Olá. E Flávio, chegou. Pensei que a conexão tivesse caído. Fica à Não, vontade. é porque eu toquei na tela para poder tirar, porque eu não estou me vendo na tela cheia. E eu não sei mexer ainda nesse movimento aqui. Como é que eu faço para poder ficar com a tela maior? Eu estou me vendo pequenininho, com você do lado, um monte de coraçãozinho em cima. É isso mesmo? Josiane vai deixar a tela toda para você daqui a pouco. Não, mas eu falo assim, mesmo na divisão da tela, eu estou me percebendo que tem em cima o lugar do StreamYard escrito, não está a tela tomada assim, não. Eu vejo você, tem eu, Sim, mas não mas nossas telas não estão do mesmo tamanho? estão, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu estou com muitas coisas em cima, muitos textos em cima. É assim mesmo? O seu também está assim? Assim mesmo. Assim mesmo. Beleza, tá bom. Depois você vai ficar com o público e com a tela toda para você. Fique à vontade com vocês. Flávio Nery, uma boa noite para todos. Obrigado, meu querido Ronaldo. O pessoal já me ouve, né? O pessoal já está me ouvindo? Já, né? Acredito que sim. Então, aqui pessoal, primeiro, boa noite. Eu agradeço muito o convite da casa que nos oferece esse espaço para falarmos sobre um tema tão interessante e que foi tão acolhida a minha proposta de hoje, para a noite de hoje, que nós fizéssemos um movimento diferente, uma interação, onde pudéssemos eventualmente fazer com que alguns participantes entrassem na sala e a gente pudesse discutir, não como normalmente no Zoom ocorre, no Meet também ocorre. Nunca fiz isso aqui no YouTube. É a primeira vez que eu estou ao vivo falando para uma casa espírita dentro do YouTube. E foi um grande aprendizado que eu tive, que Josiane, né, que me ensinou, ela treinou, me preparou, e hoje eu estou aqui vivendo essa experiência no StreamYard, que pode ser feito desse formato aqui dentro do canal de vocês. Então, eu fico muito honrado e agradecido pelo convite, mais uma vez. Reitero que, para mim, é motivo de imensa lisonja ter sido convidado para falar para o público daí de Amélia Rodrigues. Eu nunca tive a oportunidade de estar presencialmente nesta casa. Espero em breve, muito breve, poder abraçá-los, nos congraçarmos presencialmente. Mas do jeito que estamos vivendo o distanciamento, foi o que foi possível. Então, baseado numa palestra que eu fiz para a Juventude Espírita, a MAGEB, que é a Master da Juventude Espírita da Bahia, que eles me passaram o tema Viralizando o Amor. Foi o tema da Marcha da Juventude desse ano. Fora da caridade não há salvação. A nossa querida viu a palestra, se interessou, achou que foi expansiva, foram 15 minutos apenas, e ela falou, Flávio, como seria você falar desse tema também? Eu digo, olha, Josi, tem gente que fala muito melhor desse tema do que eu, e a gente tem várias palestrantes falando sobre isso. Como seria a gente ir para lá, para esse espaço, para ao invés de eu falar de novo sobre esse tema, que está no Evangelho, que vocês podem ir lá no capítulo 11, a lei de amor, vocês têm no Livro dos Espíritos, você tem vários oradores espíritas falando sobre isso. Nós temos um texto do querido presidente da Federação, diretor-presidente da Federação Espírita, que é o nosso querido André Luiz Peixinho, que o tema da Caravana da Fraternidade foi Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. E esse tema eu já falei no início do ano. Eu tive a oportunidade de encerrar a Caravana da Fraternidade do CR2, o pessoal lá de Cruz das Almas. Foi uma grata satisfação também, foi via Zoom. E aí nós falamos sobre o tema e depois tivemos espaço para discussão. Como aqui com vocês só temos 50 minutos, eu sinto que não daria para fazer como fizemos nas outras casas, que era o Zoom 1h30. A gente ficou 1 hora de 50 minutos de exposição e depois abrimos para discussão. Então eu sugeri a ela que pegasse os links das minhas palestras feitas, Viralizando o Amor, difundisse nas redes sociais dela, do público que normalmente frequenta o Centro Espírita de Amélia Rodrigues, a casa irmã que nos convida. E, ao mesmo tempo, pegasse os outros 2 temas que eu falei sobre Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, porque ali eu já discorri sobre esse tema do amor, dentro de uma abordagem que eu consegui alcançar, e assim eu divulguei previamente para que vocês, entre aspas, alguns não tiveram a oportunidade de ver, porque acabei de divulgar para mais de 800 pessoas aqui na minha lista de transmissão, 20, 30 minutos antes de começarmos
a nossa exposição de hoje, e alguns estão entrando e verdadeiramente não tiveram a oportunidade de ver antes. Mas como o objetivo hoje é mais especificamente para a casa que nos convidou, então eu penso que para esse público já foi difundido e divulgado para a região de vocês aí, e assim eu teria como interagir com os confrades e as confreiras dessa região que eu não conheço e vou conhecer hoje, e será uma grata satisfação poder ter essa troca. Na verdade, uma troca onde vocês trarão as experiências de vocês, eu vou trazer a minha experiência, ou aquilo que eu posso alcançar do tema, como é que eu compreendo esse movimento que a gente está vivendo, de viralização de tantas fake news, onde nós poderíamos estar viralizando o amor, que é essa tônica que poderia abrasar todas as dores e acalentar todos os corações. Então, por isso que hoje aqui a nossa proposta é diferente. E assim eu já começo trazendo, se assim for possível, uma cantora que é nossa amiga Aline Bar, que ela é compositora, com mais de 150 composições, com músicas belíssimas, e que, portanto, tem me acompanhado em algumas palestras, me dando a honra de ter uma cantora da envergadura dessa cantora, para aqueles que não conhecem, ela já foi back vocal de Carlinho Brau, ela foi back vocal de Bel do Chiclete, ela já foi back vocal de vários cantores baianos famosos, e hoje ela está na carreira solo há algum tempo, com composições que são as mais expansivas, e com a voz que é tão doce e linda, que eu trouxe o violão, na verdade, aqui no meu consultório, eu estou falando do meu consultório, eu não tive tempo hábil de chegar em minha casa, então se tiver alguma queda, eu estou usando a 4G, lá em casa eu tenho uma fibra ótica, mas eu preferi ficar aqui, porque eu ia pegar BR, eu moro em Simões Filho, e o deslocamento poderia ter alguma intercorrência. Eu tive hoje um processo com os pacientes aqui que vieram do interior para serem atendidos de Maragogipe para cá, e eu tive que dar uma atenção especial a eles e terminei me atrasando, e vi que o tempo que eu tinha era 40 minutos para chegar, mas eu fiquei receoso, chegaria, o Waze marcou 40, mas ao mesmo tempo, esse tempo de 40 eu chegaria 10 minutos antes da palestra, e aí eu preferi dizer, olha, deixa eu ficar na sala e vou me entregar a Jesus para que ele nos ajude, que não tenha nenhuma queda, e que vocês consigam me escutar de forma clara e bem, que seja satisfatória para todos. Então, para início de nosso trabalho, eu vou pedir que já comece de forma festiva, ela vai trazer a canção dela, que fala sobre o amor, que tem tudo a ver, ela compôs essa canção para um momento do Centro Espírita, salvo engano, foi o Centro Espírita La Harmonia, que era um concurso que teve lá, e como hoje ela também milita no movimento espírita, ela tem vivenciado experiências do mundo espiritual, eu acho que eu convido vocês a Aline Bar. Então eu peço aí que, se for possível, coloque a nossa querida aí na sala. Ela aí, muito bom. Você me ouvia, Aline? Você estava me ouvindo? Via. Você está vendo a tela como, Aline? Com um bocado de coraçãozinho em cima. Ah, você vê também com o StreamYard em cima, Aline? Fica aí na sua tela o StreamYard? Ah, entendi. Fica. Então, eu pensava que ficava a telona assim, só nós dois, mas não, fica, mas o povo deve estar vendo normal. Então, Aline, eu quero lhe convidar que você cante a sua música, a sua composição belíssima, que Fala do Amor. Diga um pouco sobre a canção, como ela surgiu e pode tocar. Boa noite, gente. Essa canção eu fiz para um concurso que teve no La Harmonia e, enfim, o nome dela chama-se Espírito de Amor. Eu vou cantar ela para vocês aqui agora. Espírito de Amor. Isso, exatamente. Sou um espírito de amor no mundo, transbordando mais amor. Sou um espírito de amor no mundo, transbordando mais amor. Aprendi a perdoar os meus defeitos, a olhar com mais respeito outro alguém. Temos muito em comum, todos juntos somos um, só desejo paz e bem. Sou um espírito de amor no mundo, transbordando mais amor. Sou um espírito de amor no mundo, transbordando mais amor. Tão bonito é merecer ser infinito. Se errei, posso mudar a direção.
Tô jogando pro universo cada riso, cada gesto com amor e gratidão. Te acolho sem julgar, escolho me importar. Sou bem maior se estou contigo. Sinto bem a me guiar, por isso eu sou um espírito de amor no mundo, transbordando mais amor. Obrigada. Que coisa linda, que coisa boa, Aline, ter você aqui. Acho que as pessoas que escutaram você cantando puderam também ser tocadas com a sua melodia, com a sua musicalidade e com essa doçura que é a sua voz, porque sua voz realmente toca os nossos corações numa dimensão que é indescritível pelas palavras. Então eu sou muito honrado por sua presença nesse momento e eu peço que nesse momento a gente vai pedir que você saia, mas pode ser que eu possa lhe chamar novamente. Eu estou aqui hoje coordenando aqui com minha retaguarda aí que está me dando suporte, que certamente está fazendo esse chamado dos convidados. Então, talvez você volte de novo, fique atenta. Muito obrigado, meu amor. Sempre, ó, gratidão. Beijo. Beijo, minha linda. Então, gente, vocês puderam ouvir a Aline Barr tocando essa música belíssima, que fala de julgamento, fala do amor no mundo, que nós somos espíritos de amor. E como somos espíritos de amor, se nós pudermos alcançar essa dimensão do Cristo interno que habita em cada um de nós podemos espargir amor, ao invés de ódio, violência, truculência, notícias falsas. Como seria nós podermos ser fulcros de energia amorosa distribuindo isso no planeta? Como seria se nós não sintonizássemos com essa energia deletéria, essa energia que nos leva para o menos, essa energia que nos desempodera, que nos tira daquele lugar que é o lugar que nós nos comprometemos quando servidores e trabalhadores da Seara do Cristo, trabalhadores da última hora, quando voltamos ao corpo físico com a tarefa de trazer a contribuição para transformar o planeta num mundo regenerado. O planeta não se regenera, não é porque ele não possa, o planeta é lindo, a Terra está aí respirando, pulsando vida, mas nós humanos, como vibramos ainda no nível de primarismo e que ainda impregna no planeta todas as nossas formas, pensamentos, que estão ainda contaminadas pela raiva, pelo ódio, pela maledicência, pelo desamor, pelo orgulho, pela prepotência, aí as energias que polulam até os seres inanimados, os seres que ainda não têm o nível de razão, terminam se contaminando e gerando os movimentos que a gente vê no planeta. Ele se sacode, ele respira, porque ele não suporta a pressão que estamos exercendo sobre ele. Porque isso tudo começa com o homem. Então a gente tem em nós a essência e a centelha divina, como seres humanos comuns e imperfeitos que somos. Isso a gente sabe de antemão que somos seres humanos comuns e imperfeitos, entre aspas, porque somos perfectíveis, fadados à perfeição. Então, se somos seres perfectíveis, um dia seremos perfeitos como Cristo é. E por que não acessamos esse lado nosso, que é o lado da vibração amorosa que poderíamos irradiar? Isso se dá pela nossa animalidade ou a nossa condição de egoísmo e orgulho que nos faz ainda vivenciar aquilo que seria o idealizado com as representações e a hipocrisia social, com as máscaras, e que não assumimos a nossa verdade daquilo que ainda estamos. Porque se somos centelha divina, e temos o eixo ego-self, o self é o Buda interno, o Cristo interno, o Deus interno que possuímos, ele quer se revelar, mas o ego que fica no pedestal, ele quer tomar, gerenciar todo o nosso psiquismo e não permite que aquilo que é lindo, que é puro, que é belo, possa se mostrar. E todo o inconsciente permeado dos movimentos, os movimentos de sombra que nós reprimimos e escondemos para não sermos mostrados naquilo que ainda estamos, porque queremos mostrar a persona do bonzinho, do generoso, do caridoso, em alguns casos, terminamos gerando uma sociedade de hipócritas e fica esse murmúrio que está aí fora, porque as pessoas não estão sendo elas. Não é só mostrar a virulência que a gente percebe da odiosidade, da revolta, da maledicência. Isso é fruto de uma estrutura egóica que não se assume
na condição de ainda seres perfectíveis e imperfeitos que são, para estando no lugar de acolher, aquecer e olhar para esse lugar que ainda faz parte da nossa realidade de seres humanos no segundo grau da escala evolutiva, e dizer assim, ok, eu vejo que em mim há ainda o agressivo, há o maledicente, há o concupiscente, há aquele que ainda tem o despotismo, o autoritarismo que ainda prevalece em mim, porque eu sou humano, eu estou perto do primarismo, muito mais distante dos espíritos puros. Quando você reconhece isso, você diz ok para isso, eu estou te vendo, eu olho você, Flávio, e aceito que você ainda está assim. Mas você não é assim, porque você é essência divina. Mas enquanto a gente não reconhece o lado sombrio, que é aquele que a gente quer esconder, quer negar, ficam esses mecanismos aí na sociedade sendo o efeito dos complexos ativados e dos efeitos sombra, que é aquela sombra que quando não consegue ser mantida lá no porão do inconsciente, ela eclode, e aí gerando as catástrofes, as pedofilias, os movimentos de destruição de irmãos se degladiando nos estádios, a violência, as mensagens que desagregam ao invés de agregar valor, tudo fruto dos movimentos de repressão, que a gente não consegue olhar e dizer assim, ok, se eu pudesse olhar para isso, fazer o autodescobrimento, o autoconhecimento, eu teria como gerenciar isso de um outro lugar, de assumir que ainda estou assim, porém, eu agora não nego isso. E quando você não nega, aí você tem espaço para que possa se revelar a sua amorosidade, o amor que pulula em nossos corações. A ideia, então, de hoje é chamar as pessoas para esse encontro, porque o tempo vai se esvaindo e a gente precisa interagir. Então, eu diria que a recomendação que eu faço é que vocês leiam o texto do nosso peixinho, que está disponibilizado em PDF, Espíritas, Amai-vos desde o primeiro ensino, e trago aqui uma proposta, não de falar do amor, porque falar do amor, eu não tenho condições de falar do amor na dimensão que eu poderia alcançar, porque eu ainda estou claudicante na tentativa de viver o amor por mim mesmo. Esse amor, que é o amor que o Cristo nos traz, que é o amor ágape, é o amor totalidade, é o amor que inclui, que não julga, que não critica, que se transmuta na caridade, que é o amor em ação, que o Espiritismo traz, que é a caridade e a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas, ele está em cada um. Mas a gente não vai conseguir nunca viver isso, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas, se nós não tivermos o auto-amor. E esse movimento de auto-amor é o que eu estou construindo, de auto-perdão e auto-amor, aceitando a minha condição humana de comum imperfeito, para que assim, em me amando, não o amor egóico, é o amor, não é o amor egoístico, é o amor do auto-amor, o amor que evidencia as suas virtudes, que pode também olhar para as suas mazelas e dizer ok para elas, e aceitar elas e não rejeitá-las, porque elas fazem parte da gente. Então esse movimento de auto-amor, de auto-encontro, é o que desdobrará esse amor que repercutirá na sociedade. E Peixinho, portanto, nos conclama ao movimento de praticarmos isso. Ele vai discorrer com vários autores, Leon Denis, André Luiz, Joana de Ângeles, e aí vocês podem ler. E aí, no final, ele vai trazer algumas propostas, que são as formas de vivenciar isso, entre a comunhão, a contemplação, a ideoplastia, o autoencontro, o autoconhecimento, o silêncio. Então, são alguns seis indicativos, ou melhor, 6 sugestões de construir esse amor, essa vivência amorosa, para que nós possamos ser a expressão do amor manifesto aqui na Terra, porque estamos na imanência, mas somos seres transcendentes, que buscamos a transcendência, e essa transcendência na conexão com a totalidade, a consciência suprema, o Deus, o Criador de tudo que é, o nosso Pai, faz parte desse movimento do centrar-se, que é o encontro consigo mesmo, para através do centrar-se nós podemos nos descentrarmos, numa linguagem do Teilhard de Chardin, um filósofo que tem um livro chamado Fenômeno Humano, que ele traz essa linguagem, Peixinho gosta muito dela também, o descentrar-se, que é o ir para fora, o movimento do contato com o outro, do processo de congregação, de trabalhos sociais, voluntariados e a caridade, no sentido da prática do amor, e o supercentrar-se, que é essa conexão com o divino, com a consciência suprema. Só que as etapas não precisam ser feitas, o centrar primeiro, depois o descentrar, para o supercentrar-se. Elas podem se dar concomitantemente. Isso só se pode acontecer se nós silenciarmos, para ouvirmos a voz que vem de dentro. E esse roteiro que o Peixinho nos traz é um roteiro seguro, porque se a gente não silencia, se a gente não para meditar, como podemos ouvir o Cristo interno, que é o Buda interno, o Deus interno que habita em nós, que clama por ser escutado, o self,
e que o ego não permite. Você só vai poder ouvir a voz do self se você para escutar. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, eu não tenho de cabeça para citar, mas é mais ou menos assim, um repórter falou, Madre Teresa, como é que você faz para falar com Deus? Ela disse assim, eu apenas oro. Como assim? Você ora como? Ele lhe ouve? Não, eu faço silêncio. E aí, você em silêncio, como é que ele ouve? Ela responde, de silêncio ele também silencia. E de silêncio para silêncio, nada precisa ser falado, nada precisa ser dito. Apenas o silêncio permite que nós nos escutemos. Então eu falei do meu jeito, não está ipsis literi, nem ipsis verbis o que ela falou, mas dá para vocês compreenderem. A gente só pode ouvir a Deus se a gente silencia. A gente não pode fazer Deus manifestar-se através de nós se a gente só fica pedindo, falando, com essa verborragia, essa logorreia, esse movimento de ir para fora, ir para fora, ir para fora, e não temos o espaço da conexão com o divino, porque Deus está em mim, Deus está em nós, vós sois deuses. E para ouvir Deus, não é falando, não é fazendo fora, é parando para ouvi-lo. E ouvindo, você pode ser uma contribuição melhor para o mundo. Porque você vai para um espaço não do ego, que quer fazer para uma representação de ser aceito, ser amado, ser acolhido, receber o tapinha nas costas. Porque muita gente faz o bem, faz a caridade desse lugar. A caridade é algo que genuinamente se expande, ela se revela. E ela se revela na sua essência quando São Francisco fez o movimento do autoencontro e que saiu dizendo que ele já servia ao Cristo, à Mãe Natureza e a todos, foi no momento de silêncio da sua alma. Quando Saulo de Tarso, que se transformou no apóstolo dos gentios, o Paulo, ele só conseguiu ser Paulo quando ele silenciou no deserto do seu calvário, da sua prepotência, do seu orgulho, assassino que era, para se conectar com o divino que habitava nele. E aí ele dizia, quando Jesus perguntou, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele aí foi entrando no movimento do porquê ele fazia aquilo. Se Cristo era a revelação que Moisés já anunciava na primeira revelação, e ele não percebia, e ele não se perdoava por aquilo, então ele entra no movimento do mergulho na noite escura da alma, no insondável do self, e nesse movimento ele se encontra com o divino que habita nele, e aí ele fala para o Cristo, já não sou eu quem vives, é tu que vives através de mim, quando ele se encontra, que ele é a expressão do divino, manifesto no humano. Esse movimento só conseguimos alcançar no silêncio, na contemplação da natureza, nos movimentos de afirmação e ideoplastia, como o Peixinho fala, que é você visualizar o vir a ser, o que eu quero construir para o meu futuro, como uma pessoa melhor, e ao afirmar isso e repetir isso e visualizar, você cria formas, pensamentos, e como o pensamento é matéria, ele vai se plasmando no seu campo energético, e daqui a pouco você está vivendo aquilo que você está visualizando, que você está construindo no campo da mente, no campo do pensamento, das ideias. Então esse caminho é um roteiro que vai trazer a gente a expressão da viralização do amor, porque fora da caridade não há salvação, porque não é fora da verdade, porque a verdade ela é relativa. O Cristo não disse fora da igreja, porque fora da igreja ela também é relativa, existem várias denominações religiosas e várias igrejas, várias eclésias que se congregam em torno de um propósito, todos eles que têm um pano de fundo, o amor, e às vezes são deturpados de forma diferente pelos que militam dentro das determinadas igrejas, que corrompem a palavra dos profetas, que foram profetas das mais variadas religiões. Nós temos o Cristo como nosso roteiro seguro, como nosso guia e como nosso modelo. E se temos ele como nosso referencial, a gente vai entender que quando ele diz fora da caridade não há salvação, fora do amor, a caridade é o amor em ação, ele está dizendo, como o Espírito na codificação nos trouxe, que fora da benevolência para com todos, fora da indulgência para com as faltas alheias e com as nossas próprias faltas, e fora do perdão às ofensas, não há como viver o amor. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, como dizia o poeta, que está lá atrás já, nas epístolas de Paulo, e quando ele vai falar que o amor é a grande máxima, se você não tiver amor, nada será. E assim a gente entende que para viver o amor, é preciso que nós façamos conexão com o amor que habita em cada um de nós. Não existe amor fora se não existe amor dentro. Não existe trabalho social, que não estou dizendo com isso que a gente não vivencia as experiências, mesmo que seja na hipocrisia de muitos que vivem isso e que de fato ali acreditam que no comportamento vai conseguir mudar o mundo interior.
Alguns defendem que sim, outros defendem que não. O que eu entendo é que é só vindo de dentro, como Paulo fez o movimento que foi da noite escura, do sofrimento, da dor, do seu calvário, ele pôde renascer na pureza, de fato, do que ele representava como a doação, que foi aquele que revelou, que levou a doutrina do Cristo para todo o Oriente e Ocidente conhecido. Assim fez também Emmanuel, que foi Emmanuel, um senador covarde, vaidoso e prepotente, quando seu bisavô, que era o próprio Emmanuel, Públio Lentulus Sura, volta como Públio Lentulus, esposo da Lívia Lentulus, aquele espírito de Skol, e na sua arrogância e prepotência, privou a companhia de sua esposa, achando que ela tinha traído ele com Pilatos, por intrigas por intriga de Fúvia Lentulus, que dizia que ela estava se encontrando com Pilatos, e ele acreditou nela, naquela mulher que não tinha conduta moral para poder falar nenhuma vírgula a respeito da Lívia, e assim ele fez, e Públio alinhou e concordou com o que ouviu, e a partir daquele lugar, ele passou a rejeitar a mulher, e ela viveu o silêncio dela, o calvário dela por 20 anos, salvo engano, ali, do lado do marido, com Flavinha, a filha dele, Flávia Lentulus, e Emmanuel, eu tenho desprazer, vou fazer um spoiler que muitos de vocês não vão ler mesmo, então eu já vou dar o spoiler, ela morre dentro do Coliseu Romano, lá devorado pelos leões, porque ela vestiu a roupa da escrava Ana, para poder permitir que Ana vivesse, e ela se deu em holocausto, se deu em sacrifício, por amor ao Cristo, por amor à causa, chega a me arrepio, por amor à proposta de renovação, porque ela acreditava na imortalidade da alma, o espírito de Skol, e Emmanuel lá, Emmanuel que era Públio, sendo homenageado por todos aqueles senadores, e ele é um senador importante, e ele via depois a mulher dele sendo devorada, sem saber que ela estava ali, ele estava aplaudindo aqueles que eram devorados, e no meio deles estava sua esposa. E ele fez o movimento da noite escura, passou pela cegueira, sendo cego pelo próprio filho Marcos, que foi capturado por André de Gioras, pai de Saul, salvo engano, Saul. E ele, Saul, capturado por Públio, vaidoso e prepotente, porque jogou uma pedra na comitiva dos romanos quando ele entrou a Jerusalém, e assim ele mandou pegar aquele menino, aquele moleque, e aprisionou o menino e tornou escravo. O André de Gioras, judeu, pediu clemência ao senador, senador, libera meu filho, ele como jovem cometeu esse delito, e ele impiedosamente disse, não, sai daqui, judeu. E aprisionando, gerou um clima de ódio, de rivalização, e aquilo gerou no outro uma mágoa, um ressentimento, que são esses sentimentos que permeiam a sociedade, a gente fica preso na mágoa, e ele guardou tanta mágoa e tanta raiva do senador que se vingou, capturou seu filho Marcos, o romano que nascia através da relação dele com Lívia, Flávia já era mais velha, e ele captura Marcos, eu não vou dizer os detalhes, leia o livro, é uma saga linda, e ali cria o menino como se fosse um judeu, o menino cresce com os traços romanos, e ali, quando adulto, se torna, há um embate, e ele captura o senador Públio, e quando capturado pelos judeus naquelas revoltas que tinham naquela época, no povo que se confrontava com os romanos, ele, Marcos, o filho de Emmanuel, filho de Públio, é aquele que vai cegar o próprio pai, porque André de Gioras, com ódio do senador, que era Públio Lentulus, e que hoje é Emmanuel, que está reencarnado aqui em São Paulo, que já está com 20 anos, que se redimiu, ele simplesmente fura em brasa os olhos do próprio pai, e Emmanuel fica cego, assim vivendo a experiência de quando ele era o próprio bisavô, Públio Lentulus Sura, que pegava seus desafetos políticos e também furava os olhos. Aí foi a lei de Talião realmente aplicada na prática, com ferro fere e com ferro foi ferido. Não tem que ser assim, são possibilidades, mas ele viveu no seu processo de reencontro com o divino essa experiência dolorosa, e assim nessa experiência ele, portanto, ficou cego, viveu com Ana, sua serva fiel, Lívia morreu, e ali ele foi devorado pelas labaredas do Vesúvio, que foi em Pompeia, que eclodiu, ele morreu, queimado, cego, com Ana do lado. Se vocês não conseguem ler, ouça o audiolivro que está lá no YouTube, o audiolivro há 2 mil anos depois, e ele volta, como Nestório no livro 50 anos depois, fazendo a saga do espírito que comete os delitos, mas o Cristo não julga ninguém. Ele sabe que a potência de Emmanuel, que ele tinha dentro de Públio, o Emmanuel que surgiu depois. Ele sabia que em Saulo tinha a potência do Paulo, como ele sabe que em Flávio tem a potência do ser crístico que está em mim e que quer se fazer evidente, mas eu só vou conseguir isso se eu olhar para dentro, se eu olhar para as minhas mazelas, para as minhas tendências, para as minhas predisposições, para aquilo que ainda me move nas paixões humanas, e reconhecendo isso, eu posso criar a luz, fazer evidenciar a minha luz.
e a saga de Emmanuel foi essa, e de tantos outros, como o próprio São Francisco, que vivia esborne, as farras, um bom vivão, um perdulário, e assim faz o movimento que, segundo os autores, depois de Jesus Cristo, o ser mais iluminado que passou no planeta depois de Jesus foi São Francisco de Assis. E assim eu encerro aqui esse movimento e abro para vocês, porque o tempo já se esvai, passa rápido. Nós começamos 7h15, já são 7h40, e minha proposta era falar de 20 minutos, e assim eu concluo aqui esse momento de fala e posso contribuir mais com a entrada dos outros confrades. Peço que possam entrar todos, se quiser. Ok? Gratidão a vocês. Seu áudio. Seu áudio não está saindo, viu, Ronaldo? Você aperte aí no microfone. Agora. Estou ficando expert já. Agora, para a segunda parte dos trabalhos, abrimos para perguntas. Nós temos os coligados aqui, com os amigos, confrades, com freira, como fala Paulo na linguagem, Flávio na nossa linguagem espírita. E aí, Josiane, a gente convida quem agora de imediato? É o Antônio Félix. Vai botando o povo aí. Se quiser botar todo mundo, bota também, né? Por mim não tem problema. Eu quero ver gente, eu quero interagir. Enquanto isso, Ronaldo, vamos ganhando tempo, né? Porque o tempo de internet é um tempo que se esvai. Enquanto ela vai botando as pessoas, a gente vai falando aqui. Você tem alguma questão, alguma coisa a contribuir, a somar na nossa fala? Eu queria uma orientação sua para as pessoas que geralmente fogem dessa questão do amor, né? Porque o ato de a gente se aproximar, cuidar, se preocupar com as pessoas, às vezes nos causa decepções e nos causam dores. E há pessoas que dizem, eu prefiro não caminhar por esse caminho, eu prefiro viver aqui na minha segurança e na minha indiferença e não me relacionar com as pessoas para, por consequência, não ter uma decepção e uma dor. Eu queria que você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. Isso é um assunto bem espinhoso, né, para a gente falar aqui, mas isso é verdade. Tem pessoas que preferem ficar se escondendo no seu orgulho e na sua prepotência, porque nada mais é do que isso. Eu estava atendendo umas pacientes agora de tarde, e algumas delas a gente comentou sobre isso, sobre essa dificuldade de se mostrar, porque o mostrar-se é o medo da crítica e do julgamento. Então, num outro espaço, quando um orador espírita sobe numa tribuna, ele está no espaço de vulnerabilidade, porque ele sabe que vai ter críticas, vai ter elogios, vai ter pessoas que vão detratá-lo. E se você não se coloca num espaço de baixar as barreiras, fecha os áudios dos dois por enquanto, acho que de dona... enquanto não entra aí, porque está dando microfonia para mim. Então, beleza, obrigado. Ronaldo, deixa aberto. Enquanto a gente não está nesse espaço do olhar para si e dizer assim, eu sou humano como imperfeito e, portanto, eu posso me colocar no espaço do me relacionar com o outro, mesmo passando pela possibilidade que o outro não vai honrar o amor que eu possa depositar, porque eu posso ser traído, eu posso ser vilipendiado, eu posso ser maltratado, mas esse é o lugar de quem não está disposto a viver a experiência. A gente só pode alcançar patamares de amor mais avançados se a gente se permite viver as vicissitudes da trajetória para alcançar esse nível de amor maior. Então, não amar ou não se relacionar com medo de sofrer é um movimento egóico, é um movimento de orgulho e de egoísmo, por não ter a disposição de se colocar vulnerável na relação com o outro, porque a gente tem uma máxima que diz, o prazer de amar ninguém nos tira. Então, só pelo prazer de eu poder amar Ronaldo, amar a Aline, no nível do amor que na linguagem grega é mais expansiva do que no português. O português, eu dizer eu te amo, pode significar eu te possuo, eu te tenho amizade, eu te tenho amor incondicional. O grego traz umas denominações que é o amor porneia, que é o amor posse, o amor eros, que é o amor desejo, é o amor filia, que é o amor amizade, o amor storge, que é o amor de relacionamentos familiares, e o amor ágape, que é o amor incondicional, que quem viveu ele na totalidade foi Jesus. A gente não tem esse tipo de amor que o Evangelho nos propõe. O Evangelho nos propõe chegar no amor ágape, que é o amor que o Cristo mostrou que tinha, mesmo por Pilatos que o crucificou, mesmo por Judas que o traiu, mesmo por Pedro que o negou. Ele amava incondicionalmente todos eles, só que nós não temos essa capacidade de amar incondicional. É um exercício constante. Mas se nós não exercitamos esses espaços de vulnerabilidade, de entrega, para se permitir viver as relações de amizade ou amor, de conjugalidade, no espaço de entrega
a gente vai simplesmente viver o nosso amor egóico, ficar na nossa caixa, preso e aprisionado, por não se querer tornar um pouco mais susceptível às intercorrências do caminho. Mas abrindo para os próximos. Vamos lá. Vamos com o Antônio Félix, ele que é evangelizador, é do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, não é isso, Antônio? Mas daqui de Salvador ou de Eduardo de Freitas? É Salvador. Daqui, é do GPEC? Da Ladeira da Graça? Ok, oca, que massa. Vamos lá. Ele colocou aqui que é o centro mais antigo em funcionamento ininterrupto de Salvador. Chegou aqui, ele é da Juventude Espírita Perseverança e Caridade. Fala, Antônio. Vamos lá, Antônio, jogue duro. Vocês me ouvem bem, gente? Perfeito. Pronto. Primeiro, muito boa noite. Agradecer aí pela apresentação de Ronaldo, é isso mesmo, não tem mais nada que acrescentar. Na verdade, só acrescento que eu sou um dos evangelizadores do GPEC, que é o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Nós somos evangelizadores da GPEC, a Juventude Espírita Perseverança e Caridade. E tem também a minha amiga Elane, meu amigo Paulo, que são parte desse time aí. E quero agradecer primeiramente ao convite pelo pessoal do Ceareiros do Cristo, uma honra enorme estar aqui. Nem mereço tanto, mas tudo bem. E gostei muito da tua fala, Flávio. Prazer te conhecer também, inclusive. Prazer é meu. Se quiser trocar ideia aí sobre as questões do movimento espírita, é um prazer também. A gente está de portas abertas para esse diálogo. Eu vou deixar aqui já meu WhatsApp para todos que estão aqui na rede social, e a gente pode botar aí no chat, se a nossa querida que está coordenando puder fazer isso. Meu WhatsApp, que eu boto vocês na lista de transmissão, e as palestras, quando eu faço, eu divulgo lista de transmissão, mais de 1.500 pessoas. Meu canal no YouTube é Flávio Ned Azevedo, Instagram, mesma coisa, Facebook. Então a gente pode se encontrar por aí, tá bom? Perfeito, Flávio. Muito obrigado. E assim, eu também participei da Mageb, né? Contribuí com um vídeo reflexivo sobre o tema, e foi uma oportunidade bacana retomar esse tema aqui, né? Refletir de novo. Fiz inúmeras reflexões, na verdade, mas o tempo não nos permite compartilhar tudo. Eu só acho que é um tema muito relevante, né? Ainda mais para esse momento de pandemia, e especialmente no nosso contexto de juventude, né? Porque a viralização também remete muito ao contexto das redes sociais. E aí, inclusive, eu já pego esse gancho para ouvir a tua opinião a esse respeito, assim, o que é que você dirigiria, Flávio, para uma juventude espírita, para jovens espíritas ou não, sobre essa questão da viralização do amor? Então, eu falei lá na live de vocês, ou melhor, num vídeo que eu fiz, que está no meu canal no YouTube, que durou 15 minutos, a pedido do nosso querido Álvaro, e lá eu dizia que essa viralização do amor, eu já tinha pontuado lá, eu peguei um poema de Castro Alves, Marchemos, que eu citei ele, eu li ele, que aqui agora eu não estou com o livro que está lá em casa. Acredito que os jovens têm uma responsabilidade muito grande. Vocês que estão com a consciência de estarem militando no movimento espírita são referencial para muitos outros jovens, mesmo humanos comuns e imperfeitos que são, com todas as limitações egóicas que fazem parte do construto, do processo de construção do ser infinito e do ser espiritual, do ser divino que está em cada um. Vocês pelo menos já despertaram a consciência em estar engajado em propostas de renovação e de evangelização de outros jovens. Então vocês são, de qualquer sorte, mesmo sendo humanos comuns e perfeitos, referência para muitos. Então a viralização dessa proposta do evangelho dentro dessa juventude que não tem referenciais, que estão perdidas nos chamamentos externos do mundo, que a gente pode viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, mas não se perder do essencial, que é o espírito imortal, que nós somos, e assim a gente se perde, a gente vai tendo coisas, vai se deixando perceber pelas sensações externas, daqui a pouco, e a proposta, Flávio, você encarnou para quê? A proposta, Antônio, você veio para quê? Você tinha uma tarefa que fosse mínima como tarefeiro, cada um com sua missão, em maior ou menor grau, de orientar jovens que estão perdidos, sem nenhuma referência, às vezes dentro do próprio lar. Então esse trabalho das casas espíritas, de abrir espaço para que os jovens tenham voz e vez, eu só lembro do meu querido doutor Idelfonso, quando dizia assim, vocês que vão tocar o movimento espírita, que desencarnou ano passado com 96 anos de idade, ele era um visionário, ele estava além do tempo, ele ia muito aí a Amélia Rodrigues, e eu ficava na casa dele com altos papos até tarde da noite, você ainda está nessa, com esses pensamentos dogmáticos, o espiritismo é uma doutrina proativa, uma doutrina para frente, vamos fazer o movimento espírita chegar em todos os lugares, sem receios, porque lá está no livro dos espíritos, porque o mal é tão prevalente hoje, porque os bons são tímidos. Se nós tivéssemos mais coragem de nos mostrarmos, mesmo sabendo que em alguns momentos a vaidade vai nos tomar, que a nossa prepotência, a nossa raiva, o nosso orgulho está em nós,
mas a gente precisa usar os papéis de representação social na liderança de um grupo, numa posição espírita que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou deixando de lado toda essa sujeira minha e mostrando aqui a minha melhor versão, mesmo que seja um papel representativo para vocês, mas eu estou podendo contribuir com conteúdos que fazem com que vocês reflitam a partir da premissa de que vocês têm também em vocês a potência divina. Então, meu lindo Antônio, o que eu posso dizer, para tentar ser sintético, eu não consigo, é que a tarefa dos jovens e da juventude espírita é trazer consciência, é não sintonizar com o que está aí, não rivalizar. Eu vejo ainda dentro do grupo, e aí com todo respeito, dos grupos que eu participo, pessoas rivalizando. A gente não pode ser seres apolíticos. Eu não falo política partidária, nós somos seres políticos, como Aristóteles dizia. Somos seres políticos, por excelência, nós nos relacionamos com os outros, e a relação que eu estou tendo com você aqui é uma relação política. Então a gente não precisa ficar alheio desse movimento do ser político que somos, mas não entrarmos de divergências, de pontos de vista que divergem, e que já como partido já está parte. Se fosse coisa boa, seria inteiro. É o PT, é o PST do B, é o PL, é o PC do não sei o quê. Todos os partidos têm suas denominações, o PFL, o DEM, são tudo partidos, e como partidos, eles são partes de uma visão da realidade. Então, é um ponto de vista que cada um deles tem. Mas onde é que todos convergem? Onde é que eles convergem? Todos convergem por algum propósito, que é de servir a população brasileira, de fazer com que nós saiamos dessa condição que estamos e possamos alcançar um patamar de regeneração. E aí vocês têm que se apegar no que é bom e belo em cada um. Não compartilhar as notícias que vêm e que vão de encontro ao quem está no momento liderando nossa nação. Podemos ter pensamentos divergentes de quem está liderando, como tivemos dos passados. Isso é uma questão de pontos de vista, e ok para isso. Mas o que a gente pode fazer para contribuir, mesmo no movimento que a gente possa de revolta, de ira, de desamor por isso tudo que está acontecendo? O que a gente pode contribuir é com a nossa melhor versão. A nossa melhor versão, o que a gente consegue alcançar é a oração, é difusão de energias boas, é difusão de mensagens edificantes. É esse o papel dos jovens, para que o outro jovem não se contamine na revolução, que é a revolução que pega em armas, não a revolução que nós devíamos fazer, que é a revolução interior. Então, para dar espaço para outros falarem, eu acho que é isso que eu posso contribuir nesse momento, Antônio. Obrigado por sua pergunta. Daniel, fala, Daniel. Obrigado. Vá, Ronaldo. Oi. Desculpe, Ronaldo. Obrigado, viu, Antônio? Beleza, pela participação. Muito obrigado. Pode Você, ficar aí, Mari, viu? Pode ficar aí, Antônio. Pode ficar aí. A menina que nunca sorri. Boa noite. A menina que nunca sorri. A menina que foi de Amélia Rodrigues por muito tempo, trabalhadora do Ceareiros do Cristo, passou por Madre de Deus e agora está em São Francisco do Conde, na casa de oração Irmão São Francisco, não é isso, Marina? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Então você fica com a palavra para fazer a pergunta ao nosso amigo Flávio. Boa noite, conterrâneos. Que alegria. Amélia Rodrigues, minha professora veneranda, querida, deve estar sempre feliz com essas palestras, com esses trabalhos. Ele falou aí que o bem é tímido, né? E eu também estava pensando sobre essa timidez do bem e sobre o potencial que o bem tem. E eu estava refletindo no tema da palestra, principalmente sobre a internet, atualizando a página, apertando agora aí F5, atualizar a página, né? A internet é tão veloz, né? É tudo tão instantâneo, para viralizar uma coisa ruim é muito rápido, em questões de segundos, uma notícia ruim, um acidente, o pessoal já está instantaneamente, todo mundo já está sabendo. E eu fiquei pensando também na espiritualidade também, como é muito mais veloz. Se ocorreu uma coisa ruim, um acidente, imediatamente, antes de tudo, a espiritualidade já se faz presente, já está ali prestando auxílio, socorro às providências, né? Então, pensando nessa ferramenta, nos tempos agora de pandemia, que tem sido útil para muita gente, o que é que você nos traz de sugestão para utilizar essa ferramenta tão dinâmica, tão veloz, né? Tão boa, para viralizar realmente o amor? E a gente aproveitar e ser esse trabalhador da última hora. Quanta gente pode ser um trabalhador da última hora? O que é que você pode nos trazer? Essa é pergunta para universitária, pergunta de bolso, você tirou do bolso, isso aí não vale. Então, Ronaldo, só para saber, tema. Aqui 49, quando dá 1 hora termina aqui, como no Instagram, não, né? Não, a gente pode passar um pouquinho, né? Seu áudio caiu, Foi Josiane, rapaz. Josiane fica me cortando. A gente pode passar alguns Tá, beleza. Então, tentando pegar o que você disse, minha linda, eu penso assim, a gente tem nas mãos, e muita gente criticou lá atrás, quando a internet surgiu, muitas casas espíritas, o próprio movimento espírita criticava, aqueles que são mais dogmáticos, que nada, o centro espírita no Instagram, o centro espírita no Facebook, o centro espírita nesses lugares, isso não é coisa
que o Espiritismo precisa fazer. A gente sabe que as redes sociais e a internet está a serviço do Cristo. É um instrumento que também está a serviço da causa. E hoje, se não tivesse ela, o que estaria sendo de nós no distanciamento para que nós pudéssemos assim estar aqui agora reunidos, mesmo que virtualmente, nos vendo, nos conhecendo e criando novas redes de vínculos, que é o que a gente precisa. A gente precisa muito menos de informação. Minha querida, tem Madre de Deus aí, mas é seu nome? Mareni. Mareni. A gente precisa muito mais hoje de vínculos e de contatos de interação do que informação. Se você for no Google e clicar qualquer palavra lá sobre o amor, vai ter milhares de palestrantes. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, Rossandro Klinger, André Moreira, Peixinho, a Marcel Mariano, tantos oradores que têm uma bagagem doutrinária que vai trazer o tema de um lugar muito mais expansivo do que eu consigo alcançar. Mas as pessoas querem a relação com o palestrante, a relação com as pessoas. Então, se a gente já tem tanta informação, eu tenho pensado e fiz algumas palestras sobre isso, baseado em outros oradores que têm discutido isso. Para que a gente ficar fazendo palestra, já que você pode, foi o que eu sugeri para a Josi, ela catou. Se está lá no meu canal, vai lá, divulga aquele lá, Flávio, Viralizando o Amor, Divaldo, falando sobre tal coisa, ou qualquer outro que vocês escolham, e a gente se encontra, sim, para fazer isso que a gente está fazendo. A pessoa vai estudar, porque a gente não tem hábito de estudo, de cada 10 pessoas que vão no centro espírita, eu não tenho essa estatística, 4 vão para um grupo de estudo, de 4 que vão para um grupo de estudo, 3 leem o que tem que ser proposto, e um desses estuda. Então, eu estou fazendo aqui o número de cabeça. 10, 4 vão para grupo de estudo, 3 vão ler o que está se propondo e um desses vai estudar de fato. A ideia aqui que nós estamos trazendo é para que a gente possa ter esses vínculos de reflexões, que não é uma sala de terapia, não é uma sala para a gente poder ficar se confrontando, é uma sala para a gente se conectar, se congraçar. E aí também falar sobre os temas, que aí alguém, por exemplo, vai falar sobre o perdão. Eu vou falar para o André Luiz sobre o perdão. Eu falei para lá, pessoal, quem fala sobre perdão com propriedade é Alberto Almeida. Ele tem um livro que eu já estudei, que é O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão. Ele tem experiência clínica como o perdão. Ele tem palestras falando sobre o perdão. Então, quando eu falo do perdão, eu vou estudar Alberto Almeida, que já pegou para mim, sintetizou tudo, já estudou tudo do Evangelho, tudo em todo lugar, e me trouxe esmiuçado. Eu vou pegar aquilo para poder traduzir para vocês como seria pegar o Alberto Almeida, falar o tema que ele já tem em domínio, e depois a gente poder se encontrar para discutir sobre o perdão, nas salas como estamos fazendo. Pessoas que falam sobre Emmanuel, sobre o Evangelho, mais do que Haroldo Dutra, que traduziu o Evangelho, fala do Evangelho com a propriedade, estuda Emmanuel, pega uma palestra que Haroldo Dutra fala sobre Emmanuel, bota para o pessoal ver, e a gente vem aqui discutir a partir dele com nossas outras contribuições. Então eu penso, Maré, que a nossa contribuição através da internet para viralizar o amor é fazer isso, movimentos de encontros, onde nós possamos não só dar informação, ficar levando mais conteúdo, a gente sai de uma live entre em outra, acabou aqui a minha, vai para de não sei quem, aí daqui a pouco eu vou para de não sei quem, a gente polui a nossa cabeça, o HD, com tanta informação, e o que a gente está fazendo no silêncio da digestão e da vivência daquilo que a gente está pegando. O que nós estamos fazendo, de fato, para pregar esses conteúdos que eu falei hoje aqui e ter outros grupos que vão debater, microgrupos de discussão sobre isso na prática? Como seria todos nós sairmos daqui e criarmos um hábito de amanhecer o dia, pegar o tema que vocês escutaram hoje e vou ficar meditando em silêncio, tentando fazer visualizações sobre o meu vir a ser na questão do amor e, através das redes sociais e da internet, não serem tímidos para se mostrarem, não só para fazer exposição de conteúdo, trazer a arte, trazer a música, como a gente trouxe aqui hoje, a Aline Bar, trazer o jovem que tem um espaço de voz, não só no espaço da juventude espírita. Olha o que vocês fizeram, que tarefa linda, Ceareiro, trouxe um jovem do GPEC, trouxe uma outra de Madre de Deus, vai ter o Daniel que vai entrar aqui agora, estou ansioso para ouvi-lo. Então eu estou de Salvador, você tem a Amélia Rodrigues, olha a capacidade que a internet traz para o ser humano. Maron Reikdown, que eu tenho seguido lá em Londres, fazendo lives com o Rossandro, com o André Moreira, que são os queridos, com o Jaime, que tem falado sobre isso, essas mudanças no movimento espírita, para a gente poder trazer para o movimento espírita um outro olhar, criar dentro das salas do centro espírita a tecnologia, que muitos são aversos a isso, mas é imprescindível que coloquemos isso a serviço das pessoas, dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita, levando e viralizando temas que edificam, e não fazendo o que você fez, Mari, você falou com propriedade, rapidamente, o marketing diz isso, uma notícia ruim sobre alguém afasta 8 a 9 pessoas, eu como terapeuta, se eu atendo um paciente e alguém fala mal de mim, eu afasto do meu consultório
9 pessoas que não virão pelaquela informação negativa a meu respeito. Mas se um paciente fala bem de mim, pô, Flávio é excelente, cara incrível, ele fez um atendimento maravilhoso, ela consegue atrair 2 pessoas ou 3 no máximo, através da fala dela, do que é bom, para as pessoas aderirem ao trabalho. Eu trouxe o trabalho que me veio aqui agora. É assim também. Se uma pessoa fala mal de uma casa espírita, 9 se afastam, mas se fala bem, atrai 2. Então o mal tem esse poder de viralizar e de afastar as pessoas e fazer com que elas sintonizem com isso. O bem não tem esse poder, porque a gente está muito próximo, eu termino aqui, mas do primarismo, do ser que viveu nos mundos primitivos, que está em provas e expiações, indo para a regeneração, do que dos mundos ditosos celestiais, que é o 5º degrau da escala evolutiva, que é o vir a ser, que está em mim, enquanto potência. Mas enquanto eu não olho para essa potência e fico na periferia, discutindo amenidades, batendo boca com isso, ideologias, pontos de vista que são apenas o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Ponto de vista é a vista de um ponto. Um cego que pega numa ponta do rabo do elefante vai achar que o elefante é aquele rabo. O outro cego que pega na tromba vai achar que o elefante é a tromba. O que pega na pata vai achar que o elefante é aquela pata. Todos estão certos nos seus pontos de vista, mas ao mesmo tempo ninguém conseguiu abarcar a totalidade do que é o elefante. Isso que é ponto de vista. Então eu não discuto ponto de vista, eu não discuto pessoas. A gente pode aqui trazer ideias para poder somar e agregar para a gente poder construir um mundo melhor. Muito obrigado por sua pergunta. Obrigado, Flávio. Vamos trazer o nosso menino aí, que não é tão menino mais, líder da banda Daniel. Brisas. Músico, líder da banda Você Brisas. Toca? Você toca também? Aqui, ó. Eu não toco muito não, mas eu tô aqui, ó, arranhando. A pessoa que tocou no início, a Aline Bar, ela é minha professora de violão, coitada, tirando leite de pedra. Um esforço para tirar de mim, porque eu tenho essa coisa, né? Aquele frustrado que queria ser cantor, queria ser musicista e não sou. Então eu sou meia boca. E na minha boca eu vou me levando aí. Fale, Daniel. Joga, Daniel. Boa noite para todo mundo. Diga, satisfação imensa estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá massa isso aqui, tô adorando. Eu vou aqui até meia-noite. Tranquilo. Ave Maria. Música é sensibilidade, o resto é persistência mesmo, não tem história não. E eu falo por mim mesmo, que aprendi um toquezinho, aprendi violão sozinho, né? Aprendi um toquezinho e fiquei uns 6 meses fazendo aquele toquezinho. Quando eu dei por mim, já estava tocando. Quando deu por você? Quando eu dei por mim, eu tava tocando. Tinha alguém perguntando pra mim como é que fazia alguma coisa. Eu fiquei assim, oxe, eu sei tocar. Eu sei tocar. Foi assim pra mim. Então, dando seguimento ao conteúdo aqui que a gente estava falando, e aí pegando um gancho no que Maré falou, sobre, infelizmente, a negatividade tem um poder de viralizar mais enquanto notícia do que as coisas boas, né? Do que o amor em si. E aí eu vou trazer a mim mesmo como exemplo, porque de vez em quando eu faço uma poesia, e todas as minhas poesias falam de amor, né? E aí, por exemplo, por que a negatividade viraliza em detrimento de uma poesia? Né? E só para exemplificar melhor, como você estava falando do amor, se eu expor, né? Se de algum jeito eu me opor ao que o mundo traz, a essa ideia de viralizar a negatividade, se eu expor o amor nas mais diversas formas, eu meio que sofro um processo de ridicularização, né? Diante dos holofotes, fica bonito, é interessante, olha, falando sobre amor, tal, mas digamos assim que nos bastidores há um processo de ridicularização, e aí eu posso dizer, especialmente nos meios onde só há homens, por exemplo, nos babas da vida, né? Por exemplo. E eu sei que em dado momento, numa outra circunstância, todas as pessoas vão chegar a um entendimento de que essa é a coisa certa, essa é a coisa adequada, praticar o amor, divulgar o amor, difundir o amor, acreditar no amor nas mais diversas formas. Mas, até então, esse processo de ridicularização, que tudo fosse por ele, né? O problema é que o processo de ridicularização traz um certo descrédito. Então, em que medida, de que forma é que você faria, por exemplo,
né, para continuar esse processo, já que em alguma medida isso acaba excluindo você de algum meio. E como é que né? você diz isso, a ridicularização? Em que sentido a ridicularização? Por exemplo, nos meios masculinos, vou dizer assim, especificamente, aí, por exemplo, nos É o homem babas mais da vida, no sensível. futebol. É o homem mais sensível fica sendo visto como uma pessoa que está fora daquilo do protótipo do macho, né? Se você é mais delicado, se você faz uma poesia, tudo bem, entendo. A sociedade homofóbica, essa sociedade que a gente vive, ok, vá. Exatamente. E tudo fosse por isso. Não, que Sim. isso, de alguma forma, eu mesmo, por exemplo, acabo me acostumando. Tá. Só que, junto com isso, vem o descrédito do que eu digo. Por quê? Por que viria o descrédito? Porque, assim, eu estou me opondo ao que o grupo todo pensa. Você está sendo contra-hegemônico. O que é hegemônico é ser bruto, truculento, e você está sendo delicado, doce e fraterno. Mais ou menos essa linguagem aí, né? Isso. E aí, para você não sobreviver a isso, tem que ter uma estrutura egóica e uma estrutura de personalidade muito forte. Porque, assim, não falando de mim, de alguma forma eu tenho que ter a minha reforma interna, né? E entender que aquele processo não deve me afetar para eu deixar de ser como sou. Sim. Mas eu devo persistir nas coisas que acredito, inclusive no processo de difusão disso. Falar para outras pessoas, continuar falando de amor. Perfeito. Só que, para o meio que eu estou me opondo, eu já sofro um bloqueio, ou não. É vendido falar de amor. É vendido falar essas coisas. Tá vendo, Ronaldo? Tá vendo, Ronaldo? Você tem quantos anos, Dido? Eu fiz 30 sábado. Menino, com essa cara de menino. Parece um menino. Com essa cara, parece um guri. Eu tô pensando que eu tô falando com um menino de 16 anos, rapaz. Você é um burro velho desse, rapaz. 30 anos de idade, rapaz. Fala aí, velho. 30 anos. Eu tenho 47, velho. Sou mais burro velho. Chega a baba branca. Vá, fale. Gente, nosso horário. Vamos sintetizar isso aí pra gente encerrar. Não, é isso. Tá. Aí a minha pergunta é, você no meu lugar, de que forma faria isso? Pois é, eu vou falar do lugar que eu vivo. Eu não estou no seu lugar, na sua experiência. Enquanto ser que estou buscando me autoconhecer, me autodescobrir, eu hoje não dou tanta importância ao julgamento dos outros, que nossa sociedade ela vive justamente nesse lugar. O julgamento controla nossas vidas. A crítica, o que o outro vai dizer, determina as minhas escolhas. E eu estou trabalhando em mim, como você perguntou, como eu faria, para não dar mais ouvido a essas críticas. Eu vou dar um exemplo prático. Eu fiz uma palestra recentemente, vou falar publicamente aqui, foi uma palestra que eu falei sobre os pensamentos, os pensamentos mudam a sua... Os seus pensamentos criam a sua realidade. Eu recebo no meu privado uma mensagem de uma pessoa que me segue, dizendo assim, nossa, como você estava espontâneo, como você estava incrível do jeito que você era antes, não sei o quê, será que nas palestras presenciais é porque você está se acostumando, não sei o quê, me elogiando, dizendo que foi tão presença do que ela costumava me ver. Ao mesmo tempo, outro amigo meu querido e próximo, assim, nossa, Flávio, achei o conteúdo maravilhoso da palestra, mas eu senti que você estava muito engessado. Aí eu digo, meu Deus, falou constantemente espontâneo e que nunca me viu assim tão espontâneo nas minhas palestras nas redes sociais. Beleza. O outro disse que eu estava engessado, formatado, formal demais. Se eu paro para dar ouvido àquela e fico me moldando a partir do olhar do outro, eu deixo de ser eu. Se eu ouço meu amigo querido, todos os dois queridos, e digo, poxa, é mesmo, e dou importância ao que ele disse, quem eu sou, eu me desidentifico de mim mesmo, e eu perco a minha essência do que eu sou, que em algum momento eu vou estar mais expansivo, outros momentos eu vou estar mais restrito, eu vou estar mais contrito, mas ao mesmo tempo eu estou sendo a minha melhor versão em qualquer momento. Então, o que eu lhe digo, Daniel, porque eu já vejo o Ronaldo se batendo de um lado do outro ali para terminar, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, a ideia é, seja você e mude esse mundo. O que você pode ser é você. Agora, como ser você dentro de uma sociedade que é opressora, crítica, julgadora, é você tentando de uma forma ou de outra dizer assim, ó, eu preciso olhar para dentro de mim. O que eu consigo alcançar? Porque a ideia do jovem é querer se socializar, fazer parte da tribo. E nesse lugar que você se encontra, que nós nos encontramos, de desvalorização, de baixa autoestima, de ser ainda o efeito do outro, a gente não consegue se estabelecer com as nossas ideias. Se eu ficasse me preocupando com o julgamento do que falam de mim, eu estaria hoje perdido e desidentificado do que eu sou. E eu termino falando aqui só uma historinha que eu não vou saber ipsis verbi, de Gibran Khalil Gibran, quando isso vai lhe servir, Daniel. Eu não tenho ela na minha mente, mas eu vou dizer que eu citava ela em muitas palestras lá no início da minha caminhada como orador.
Ele dizia assim, ele chegou em casa e disse para... a irmã falou, poxa, por que você não é engenheiro igual a seu cunhado? Ele olhou para ela assim e falou, nossa, engenheiro. Aí ele cresceu mais um pouquinho, o pai falou assim, meu filho, seja médico, porque médico dá dinheiro, sei o que. Ele, nossa, ele olhou assim, mas... Aí a mãe falou assim, meu filho, você podia ser um artista plástico. Como seria você ser artista plástico? Ele não seguiu nenhuma das opiniões de quem disse que ele deveria ser. Foi crescendo, e aí ele resolveu ser ele mesmo. E quando ele resolveu ser ele mesmo, ele foi tido como louco. E foi colocado dentro do manicômio. E dentro desse manicômio perguntaram a ele, o louco perguntou ao outro, por que você está fazendo o que aqui? Por que você está aqui dentro desse lugar? Ele assim, porque eu quis ser eu mesmo. Queriam que eu fosse isso, eu não fui. Queriam que eu fosse aquilo, eu não fui. Quando eu procurei ser eu mesmo, eu destoei do que era a normose, né, a patologia da normalidade, destoou um pouco daquilo, significa aquilo é o que é mais leve, o que é mais expansivo, como ele mudou um pouco do que era o contexto, de ser o que ele enlouqueceu, porque ele quis ser ele mesmo. Então eu sou o louco que estava do lado de fora e que botaram aqui do lado de dentro. Entre uma coisa e outra o ser você tem um preço, tem um custo, e que para você pagar esse preço, para ser você, é você se assumir na sua melhor versão, naquilo que você pode expressar no momento em que você se encontra. Então, eu acho que eu paro por aqui, porque eu estou vendo que o Ronaldo tem que fechar. Eu tinha uma mensagem do livro que eu queria indicar a vocês, que é um livro de André Moreira, que são Pílulas de Amor. E eu li os 3 esse mês que passou, Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança, e o último eu finalizei com esse, que foi Pílulas... Onde é aqui? Aqui. Pílulas de Amor. E nele tem várias mensagens sobre o amor. Eu separei uma. Eu não sei se eu tenho tempo ainda de ler. A gente tem tempo de ler? A mensagem é uma página só, pequenininha. Porque a gente está dentro de um movimento que eu sei que tem aquele movimento do tempo da sala espírita, mas como é momento de pandemia, a gente relaxa um pouco mais, a gente interage um pouco mais, fica um pouquinho mais, a espiritualidade vai compreender, vai dizer só... Ainda vai ter música, viu? Ah, tem música? Depois que encerrar, a Aline vai tocar um pouquinho pra gente. Isso, eu também ia tocar aqui mais uma canção, nem vou deixar a Aline, porque eu tocar Alegria Cristã, a nossa música da Alegria Cristã. A Aline deve tocar melhor que você mesmo. Muito mais, muito mais. Ela é minha pró. Então vamos lá. Só para a gente poder fechar com essa aqui, Amor, Caridade. Eu separei outras, mas essa aqui eu acho que é a mais que tem a ver com o tema Amor, Caridade. E é uma página curtinha, que diz assim: a caridade não é uma ação isolada, antes constitui, só para dizer quem é. André Moreira é médico da AME de Minas Gerais, palestrante, também escritor, e o espírito que trouxe para ele foi Dias da Cruz, que foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. Foi o espírito que também foi médico homeopata, que trouxe esses livros em forma de pílulas para falar sobre os temas evangélicos, ok? Então, eu separei aqui pílulas, amor, caridade. Deixa eu ir para ele aqui. Amor, perdão, amor, caridade. Então, primeiro agradeço a todos vocês, viu, pela paciência, e ao mesmo tempo feliz por esse espaço que vocês me disponibilizaram e que me oportunizaram falar sobre um tema tão interessante e que eu estou tentando vivenciar. Quando eu fui falar para vocês, amor limite, amor reencarnação, amor, mosaico de sentimentos, amor perdão. Eu vou ler o amor perdão, porque eu perdi o outro, perdi onde está, e eu sinto que já está uma energia que eu estou transgredindo muito. Então, o amor perdão. O perdão é um ato de amor por si mesmo. Aquele que perdoa libera-se do peso da dor que carrega em suas próprias costas, derivadas da interpretação polarizada em um único ângulo de visão de uma experiência ou relação. Através do perdão, o ser se liberta do vitimismo, do poder que transfere para o considerado agressor ou para a experiência traumática, tomando de volta as rédeas de seu próprio destino. Tem a ver, viu, Daniel? Tomando de volta as rédeas do seu próprio destino. O perdão é a porta para a reconciliação. Não há perdão externo se você não se reconcilia com você mesmo. Permitindo que a renúncia à posição de vítima também isente o outro da posição de algoz. O que faz com que sejam exaltados o afeto e a humanidade de cada um, abrindo o coração para o respeito ao valor do outro ou da relação na trajetória existencial. Como um processo, o perdão demanda uma metabolização do que foi vivido e a compreensão das corresponsabilidades e a decisão pela paz. Assim, cada um pode seguir livre para as expansões conscienciais e para as integrações afetivas que alimentam a alma,
sustentando a caminhada agora e no futuro, no campo da imortalidade da alma. Aquele que decide, Ronaldo, Antônio, Mari e Daniel, e os nossos internautas que nos acompanham, aqueles que estão nos vendo aqui nesse momento, que nos verão depois no meu canal e no canal do Centro Espírita Ceareiros do Cristo, aquele que decide pelo perdão, decide pelo mais, decide pela vida e decide pelo crescimento pessoal. Então, nos perdoemos, porque o ato maior de amor é o auto-perdão, porque a partir desse lugar de auto-amor, de auto-perdão, você se reconcilia com você e assim você se reconcilia com toda a sociedade e com toda a comunidade externa. Muito obrigado a todos. Ronaldo, obrigado. Perdoe pelo tempo que eu excedi. Antônio Félix, gratidão por sua pergunta, querido. Daniel, lindo, querido, parece que tem 16 anos, mas tem 30 anos mais velho que eu. E Mari, também, que trouxe sua contribuição. Um abraço e um beijo no coração. Gente, nós só temos a agradecer a você, Flávio, e a essa equipe aí de apoio, Antônio Félix, a Maré Marini, a Risonha e ao menino Dido. Muita gratidão, muita paz a todos vocês. Flávio, a Aline, a conexão dela caiu, viu? Depois que a gente fizer a nossa oração, se você quiser tocar a música pra gente, a gente vai lhe dar então, essa eu termino com a alegria cristã. Eu estou com a alegria cristã, que é a música de Leopoldo Machado, que faz o congraçamento, né? Que é a nossa confraternização. Tá certo, a gente vai fazer uma oração para encerrar. Só uma pergunta a você, você é radialista? Sua voz, radialista, fala assim, olá, caros ouvintes. Você é radialista, né? Não. Não, você fala igual. Eu sou você fala igual do Ceareiros do Cristo. Não, sua voz é radialista. Olá, caros ouvintes, obrigado, Antônio Félix, Daniel, Mari. É igual um radialista, não é, Antônio? Então a gente vai lembrando que o determinismo de Deus é para todos nós é a felicidade. E não há felicidade sem o aprendizado do amor. Que já está um passo na frente e não deve voltar atrás. Tem que caminhar sempre para frente nesse caminho. Vamos agradecer a todos vocês que participaram dessa confraternização, desse encontro. Em nome de Jesus, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos, mas antes, a gente vai liberar para você dar sua canja, viu? A gente vai fazer esse encerramento com sua voz e o violão. Isso aí, Daniel. Nos perdoe todos vocês, cantor sofrível e tocador sofrível. Mas estou aqui botando minha cara, Daniel, por mais que você falou, para ser criticado. Se eu ficasse preso, que eu não canto como a Aline e não toco como ela, eu não tocava. Então seja você e mude o mundo. E essa canção que vai trazer para vocês é isso aqui, ó. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Uhul!
Gratidão